Sou o Agnaldo Luiz, parapsicólogo, terapeuta mental. A minha saudação harmoniosa a você que já é inscrito em nosso canal, já nos acompanha, a você que está chegando, bem-vindo ao nosso canal. Dê o seu joinha, se inscreva para que possamos juntos difundir esse bem maior para que todos possam ter saúde mental. São 15 anos de estudos, pesquisas e atendimentos em terapia mental. E nesse vídeo apresento a você a depressão virando talento. Isso mesmo, parece até esquisito, né? Transformar a depressão em talento. Mas durante esse nosso vídeo, os vídeos posteriores, você vai entender bem o avanço, principalmente dos estudos fundamentados da parapsicologia científica, é que também obtive essa vasta experiência junto às pessoas que sofrem desse mal chamado depressão. E ao constatar em nossa realidade mundial essa crescente epidemia se tornando também uma pandemia, sendo uma doença mental que mais ameaça e mata no mundo. Mal do nosso século. E você recebe essa contribuição em 3 vídeos em nosso canal. No primeiro, falo o que é a origem e a causa da depressão. No segundo vídeo, as manifestações e consequências da depressão. E no terceiro, o processo de terapia e libertação da depressão. O que é mesmo a depressão? Você conhece? Tem alguém na família, algum amigo, algum vizinho sofrendo da depressão? O que é mesmo a depressão? É uma manifestação de sentimentos intensos ou extremos de rejeição. E a nossa mente também, ela pode nos ajudar a conhecer a pessoa sofrendo em sua mente, sofrendo em sua vida, essa padronização, essa generalização de rejeição. Isso significa que a rejeição é hereditária também. Ela vem lá das gerações passadas, as gerações consecutivas, tataravó passa para os bisavós, os nossos bisavós acabam passando para os nossos avós, os avós transmitem para os nossos pais, dos nossos pais chega a cada um de nós. Então, a depressão tem também essa característica que vai passando aí de geração em geração. E é importante observar, sabendo-se que a mãe, a mulher, ela não rejeita, sim, o filho, mas ela rejeita as dificuldades, o medo de não dar conta, de sofrer, de ter dor, de morrer. E essa insegurança, então a depressão também é uma insegurança diante do futuro. Tudo parece às vezes muito difícil, né? Ali na mente da mulher, tudo parece sem graça, tudo parece sem sentido, principalmente quando ela não encontra, né, o apoio, quando não é correspondido ali de um companheiro que dê segurança, né? O contexto da sua família não gera uma estrutura para que esse novo ser receba carinho, atenção, segurança, amor. E aí, essa pessoa, esse ser que está para nascer, ele já recebe também essa carga transmitida de insegurança,
ou seria um medo intenso sendo transferido, sendo passado. E a própria palavra depressão, ela é acompanhada, né, dessa força muito forte, né? Pressão, depressão. Esse prefixo depressão expressa o efeito, né, de deprimir, o efeito de se abater, de abaixar, comprimir, né? É uma pressão muito forte, um peso de energias na mente da pessoa, uma explosão de energias negativas. Então, nós podemos constatar que a palavra depressão, podemos compará-la também a um terreno. O terreno, né, térreo mesmo, da terra, e com o terreno nosso mental. Então, a depressão, nós podemos dar esse exemplo, né? Às vezes a gente encontra na nossa vizinhança, na nossa rua, na avenida, né, o asfalto com uma depressão. Ou seja, o asfalto está baixo, está deprimido, né? Existe ali um buraco, um rebaixamento, né? Está baixo. Então a palavra depressão tem essa característica de configurar, de relatar para a gente esse conhecimento de algo que está baixo, que está, né, está sendo pressionado, está afundando, né, se tornando às vezes um buraco fundo, um buraco negro. E a nossa mente é a mesma coisa. No nosso terreno mental, pode a pessoa estar também para baixo, pode estar, né, deprimida, pode estar com essa pressão, está se abaixando, está comprimida consigo mesma, uma explosão que causa ali na mente da pessoa. A origem da depressão. Alguns estudos relatam que a depressão tem origem causadora, o biológico. Isso significa que a depressão ela se manifesta do físico, do organismo. E aí, outros estudiosos já falam, já relatam, já tem estudos comprovando que é o psicológico. Então, a depressão para muitos, ela tem origem causador biológico, entretanto, outros já afirmam o psicológico. No nosso século XXI, na pós-modernidade, estudos avançados, principalmente do Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, constata que tem origem mental. Isto é, a rejeição é hereditária. A rejeição, ela também é transmitida, adquirida na barriga da mamãe, desde a gestação, desde a concepção, né? Vai transmitindo ali mentalmente, telepaticamente, vai tudo que a mãe sente, ali o feto, na barriga da mamãe, o bebê, vivencia sentimentos de rejeição, né, no decorrer de sua história de vida intrauterina. Então o mental já transmite, já inibe a vitalidade do organismo, já afeta também o organismo da pessoa. Altera a produção dos neurotransmissores, tendo então manifestações, reações orgânicas e comportamentais. Quando a pessoa está no estado de depressão, você percebe que ela perde, né, a vontade, às vezes, de alimentar, ou alimenta muito, pode a mudança de comportamento, às vezes uma pessoa muito dinâmica, ela já começa a parar. Tem muitos que chegam no extremo, a depressão extrema, ele não quer sair mais, ele quer ficar só deitado, né? Nada tá bom, ele rejeita tudo devido à rejeição. Então, nós temos que compreender que a depressão está muito ligada a essa história de rejeição, porque o ser humano não rejeita o outro, a gente rejeita às vezes a situação do outro, né? Um comportamento agressivo, a gente rejeita uma pessoa que só pensa negativo, uma pessoa que só faz o mal. Então a gente, às vezes, o mal que está dentro de nós vai atrair essas realidades. E aí a depressão, ela se dá nessa autossabotagem. E podemos entender melhor a depressão,
porque é algo que está muito crescente na vida humana, a pessoa dificilmente que cuida da depressão somente através de remédios, sem uma terapia mental, ela será incapaz de fazer uma organização mental que consiga livrar-se desse mal. E quando não encontra a causa, passa uma vida tratando as consequências. Então, vamos falar um pouco quais as causas que geram, as causas que levam a pessoa a estar deprimida. Então, nós já vimos a importância de perceber que a depressão ela já tem uma origem que vai passando aí de geração em geração, que nós chamamos hereditária. A depressão também tem essa marca da vida intrauterina, o contexto, tudo está ligado a essa palavra que nós não podemos esquecer, a rejeição. A rejeição ela pode ter uma história que vai passando aí, né, dos nossos tataravós até os nossos eixos paternais, ou também a depressão está ligada aí de modo muito forte durante esse período da gestação, da concepção, uma história de gestação indesejada, seja às vezes até muito esperado, mas no subconsciente rejeita, sabota. Tem mulheres, né, que geralmente o sonho natural de toda mulher é ser mãe, ter filho. E quando não tem, às vezes está aí registrado na mente dela uma forte energia da rejeição. Acompanhei, né, várias mulheres, né, com dificuldade para ter filhos, já fizeram vários tipos de tratamento. Depois de ter passado pela terapia, descobrimos, pesquisamos, que tinha uma história hereditária, tinha uma história muito forte de rejeição. E aí, depois que trabalha essa programação na mente, consegue, né? Eu fiquei muito feliz de muitas retornam falando que conseguiu, né, gerar filhos, está muito feliz, que a terapia ajudou muito. Então, a importância de saber a causa, né, que está impedindo ou que está também causando uma situação ali de dificuldade, barreira na vida da pessoa. E a depressão, ela, ao traçar vários caminhos, ela tem uma causa muito forte, que nós chamamos essa causa adquirida, né? Desde a concepção na vida intrauterina. A depressão, ela tem como causa já a raiz na placenta da mamãe. Então é necessário investigar, o remédio não faz isso, né? Então a gente tem que investigar, procurar, né, ir atrás, procurar saber o que realmente aconteceu, conhecer mais a história de nossas famílias, dos nossos antepassados. E outro aspecto também que gera depressão, o próprio parto. O parto pode ser um parto difícil, né, fósseis, né? Todo esse procedimento de risco ali, a mãe sentindo, né, o bebê que está para chegar também já sente tudo, essa ameaça, isso também pode gerar essa pressão nesse contexto do nascimento, vem gerar também o quê? Vem gerar dificuldades daquele novo ser com esse mundo. Ele vai, né, sentir inseguro nesse mundo, o medo de perder, o medo de não dar conta, o medo de morrer. E ao falar de medo, está implícito aí essa energia da insegurança, que é transmitida também de geração em geração. Dos nossos antepassados, né, tinham muita insegurança em relação à sobrevivência, ameaças. Isso vai passando. Isso também afeta a cada um de nós que desconhece, né, realmente a história, e são energias que são registradas no subconsciente de cada um de nós e que traz esse conjunto de programações de registros perturbadores, causadores da depressão. Então é importante saber que a depressão é uma doença mental. Já diziam os grandes sábios do mundo grego, né? Mente sã, corpo são. Então a mente sobrepõe o nosso
organismo, nosso físico. Então a mente alterada, ela vai transmitir, ela vai comunicar com o nosso organismo. Então a mente tem que estar saudável, sã. E nós, no mundo, nessa cultura, nós preocupamos muito com o corpo, esquecemos da mente. Por isso que está aí tantas doenças, tantas perturbações, tanto sofrimento da humanidade, devido não ter aprendido não ter aprendido o livro certo, a experiência correta de saber que a nossa mente tem muito poder e nós não sabemos utilizar. Outro aspecto que nós também podemos perceber é que todos nós, em potencial, temos tendência depressiva. É uma boa notícia aí para todo mundo. Todos nós, em potencial, podemos desencadear uma depressão. A depressão não é particularidade apenas de quem está sofrendo ou já sofreu. A depressão, qualquer ser humano pode manifestar diante de uma situação de risco, de ameaça, de perda. Então, nós temos que estar atentos, temos que cuidar. É uma doença que impacta, assusta todos silenciosamente. E nós vamos percebendo, que no decorrer da nossa vida, a gente sabe do peso dessas doenças mentais, é silenciosa, quase não se fala, mas impacta, ela limita a vida da pessoa. A pessoa perde o sentido de tudo, ela fica impactada, parada, desanimada, ela não consegue reagir. E às vezes a gente ainda tem preconceito, achando que é frescura, a gente não compreende esse momento, essa dificuldade, esse sofrimento da pessoa. E nós precisamos tirar a depressão do armário, desvendar, desmistificar, desrotular, romper com esses rótulos, com essas imagens negativas de quem está vivendo a depressão. A depressão precisa ser conhecida, a pessoa que está deprimida precisa ser compreendida, respeitada, para que possamos ajudá-la, para que ela possa ser bem cuidada. E é o grande mal do século, porque é a segunda doença mental que mais afeta, mata no mundo. E uma experiência que eu quero relatar foi do ano passado. Foi um ano que eu percebi os índices assustadores de suicídio entre adolescentes e jovens. Além das pesquisas do mundo que já apontam para isso, eu pessoalmente percebi como que eu atendi adolescentes, jovens, querendo essa fixação em suicídio, se cortando o pulso, várias tentativas de suicídio, tomando medicação intensa. E aí são vários fatores que essas pessoas passam, mas como eu coloquei, uma doença silenciosa, o suicídio também não pode estar difundindo, os meios de comunicação, que eles têm essa pedagogia, acho que vai incentivar mais pessoas a suicidar, mas nós deveríamos sim estar falando de uma forma inteligente, para que todos nós possamos cuidar não do depressivo, nós não vamos cuidar da pessoa que está fixada no suicídio, mas vamos estar cuidando da saúde mental das pessoas. Então o objetivo é esse, tem que ser falado, tem que ser comentado, tem que ser observado na nossa família. E diante dessas situações, nós temos que ficar atento, principalmente com essa geração que está aí. Essa geração ela já sofre muita rejeição. Porque hoje quem está querendo ter filho? Ninguém. Às vezes quando quer um, dois e olha lá. E quando tem não dá conta ainda. É tanta luta para o trabalho, para sobreviver, que ninguém está tendo tempo para cuidar dos filhos. E se sentem abandonados, rejeitados pelos pais. E por isso que manifestam no comportamento várias atitudes de rebeldia, de revolta, se tornando às vezes grandes monstros na sociedade. E outro fato é que a pessoa que sofre de depressão, ela não consegue falar que está com depressão. Existe um tabu, que a pessoa com qualquer tipo de doença mental, ela é louca, ela é doida. Qualquer pessoa que toma
alguma medicação receitada por um psiquiatra, ela é considerada, às vezes, né, rotulada como louca, doida. Então, existe também esses tabus, a ignorância em relação à doença mental. E a pessoa, ela fica mais esbarrada, porque o estado, quando a pessoa está no estado profundo, seja um estado médio ou mais intenso da depressão, ela não busca ajuda. Ela não consegue aceitar também ajuda. Ela quer fugir de tudo. Ela foge de si mesma, ela se sabota, ela sabota qualquer oportunidade para que encontre o caminho dessa libertação. Então é necessário muito diálogo para que tenhamos sabedoria, para que possamos ajudar, para que possamos perceber essas manifestações, para que possamos intervir de uma forma inteligente, competente, de uma forma em que vamos buscar ajuda. Porque quando nós não conseguimos ajudar, nós temos que recorrer a uma ajuda correta, uma ajuda que venha trazer benefícios. E a pessoa não pode, né, em estado de depressão, hoje os bons psiquiatras, eles já orientam para que a pessoa faça uma terapia. Então, a pessoa que cuida somente através de medicação, como eu falei, sem uma terapia mental, ela será incapaz de fazer uma organização mental que consiga livrar-se desse mal. E quando a gente não encontra a causa, passa uma vida tratando as consequências. Não é isso mesmo? A gente fica aí sem saber o que está causando, então a gente fica remediando, a gente fica trabalhando as consequências, já fica trabalhando às vezes sintomas, mas a gente não procura por que está causando isso, por que a pessoa está triste, por que a pessoa está sem energia, por que a pessoa perdeu o brilho, por que a pessoa perdeu a alegria, o que está por trás disso? O remédio não faz esse tipo de investigação, o remédio não faz esses tipos de perguntas. Então, o parapsicólogo é o profissional que entende do mental, do mundo invisível. E nós sabemos que o mental move, a mente move sentimentos, move o nosso corpo, move as nossas realidades, os nossos sentimentos. Então, o parapsicólogo é aquele que investiga, ele estuda para saber as energias, os registros, as programações que estão ali movendo o corpo, movendo o comportamento, movendo a vida da pessoa para uma vida saudável ou também movendo a pessoa para a sua autodestruição, que é a falta de saúde, a falta de segurança. Então, no próximo vídeo, eu vou apresentar para vocês as manifestações, reações mentais, físicas e comportamentais da depressão. Vamos juntos, sintonizados nesse canal, e você pode contribuir dando o seu joinha, se inscrevendo, compartilhando, comentando, sugerindo como podemos nos prevenir, como podemos cuidar dessa doença que se alastra e afeta uma grande maioria da nossa população. Assim podemos transformar depressão em talento, isto é, realizar em grandes realizações, canalizar toda essa energia da depressão para energias positivas, construtivas, onde a pessoa vai ter grandes conquistas, vai ter muita saúde, vitalidade, segurança na sua festa da vida.